nós. Só para vocês entenderem, curso de datilografia, como é que fazia esse curso de datilografia? Estudava-se 1 hora por dia durante a semana, durante 6 meses, e o teste para ver se passava no curso ou não, porque eles colocavam um banquinho em cima das teclas, você tinha que memorizar porque você não enxergava as teclas. E batia com as 2 mãos, tanto letra como a numeração. E como nós tínhamos máquina na farmácia, nas minhas horas vagas eu treinava lá também. Resumindo, eu não fiz os 6 meses, eu fiz em 4 meses. Esses outros 2 meses eu fiquei treinando lá na farmácia. E o curso, para ver se passava, era o seguinte: dava uma carta para você escrever, 20 minutos, começava de 100. Aí você ficava fazendo lá o teu teste, se tu errasse uma letra era 99, esqueceu uma vírgula 98, né? Fez qualquer borrão, ia diminuindo a numeração, abaixo de 80 não passava. Como era 20 minutos, no dia que foi fazer, eu já estava programado, eu digo, eu vou esquecer a hora, eu vou me fixar em fazer certo. Resumindo, dos 20 minutos, eu fiz em 18 minutos sem um erro. Fui o primeiro da turma, eu fui até homenageado lá no dia que hoje não representa mais nada, mas o curso de datilografia é hoje uma pessoa que sabe bem, pegando aí um computador para escrever. Pode passar, Orlando. Eu tinha um amigo que ele faleceu, que eu acho que muitos de vocês conheceram aqui, chamava-se Diomar Silva. Diomar Silva, ele tinha hotel lá no Lagoa, restaurante, ele tinha motel, enfim, posto de combustível, como até hoje a família tem aí, o Premier, ele gostava muito de fazenda, fazendeiro. E ele, como ele tinha o hotel, ele recebeu um convite para fazer um curso na área de administração e organização na rede hoteleira em Palma de Maiorca, na Espanha, é uma ilha que tem lá. Isso está aqui. Aí ele me convidou, tudo que fala de organização e administração, eu fico curioso. Né? Ficamos 1 semana lá fazendo um curso. Resumindo, eu aprendi tudo como é que lá, pelo menos na Espanha, porque o turismo é tão grande, porque eles têm uma cooperativa que desde a procura por terreno até depois de pronto, travesseiro, roupa de todo tipo, que precisa um hotel, alimentação, passa um carro de manhã vendo o que é que precisa para levar de tarde, abastece tudo pela cooperativa. Fantástico a estrutura que eles têm lá. Foram os cursos que eu pude fazer, foi de datilografia, prático de farmácia e esse de administração. A segunda parte aqui é transformando as ideias em realidade. Vou mostrar para vocês aqui, pode passar. Em 1968, eu trabalhava na farmácia, e naquela época, o presidente da República chamava-se Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek construiu Brasília, que era no Rio de Janeiro, ele construiu, levou a estar lá até hoje, né? Câmara de Deputados, enfim, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, levou do Rio de Janeiro para lá, estava naquilo que está ali, e ele trouxe para o Brasil a indústria automobilística, que antigamente os carros eram só importados. Tem que importar carro dos Estados Unidos, aqueles carros grandes que tinha, Fireland, da Ford, enfim. E aí veio a Volkswagen. Em Tubarão, um senhor chamado Pedro Fischer tinha a Comate, que eu acho que vocês viram falar o nome. E eles começaram a fazer consórcios. E eu tinha um amigo, trabalhava na farmácia até então, e eu tinha uma bicicleta que eu comprei a prestação, era o que eu andava. E aí, então, o que acontece? Eu tinha um amigo chamado André Martins, e ele vendia esses consórcios. Ele me encontrou, era uma sexta-feira. Genésio, vai sair a série I, começa amanhã, são 200 carros, 200 participantes, sai 2 carros no sorteio todo mês, pessoal dá um lance, assim, não vai demorar muito para terminar esse consórcio, embora seja muito caro. E aí me deu o valor lá da prestação do carro, e eu fiz os cálculos, meio apertado já nas minhas finanças, dava para pagar a prestação, como toda pessoa que hoje não tem um carro, ou uma moto, uma bicicleta, tem vontade de ter, e eu não era diferente. E aí eu fiz uma inscrição lá com ele. Isso numa sexta-feira. Quando foi num sábado de tardezinha, meu irmão veio de Itajaí, eu falei para ele, ele ficou mais curioso do que eu em querer saber o resultado. Parece assim uma coisa que estava puxando ele. E em Tubarão tinha um bar, chamado Bar Vitória, que era do lado do Cine Vitória, fica ali no calçadão. Ali se reunia a nata, as pessoas de bem iam para ali tomar um café, tomar uma cerveja, né?
E aí eu disse para ele, o seu Pedro Fiske está sempre lá, depois desses escândalos, vão lá para o Bar Vitória. Vamos lá saber e tal. Vocês me desculpem a expressão, mas eu vou fazer aqui, para ser bem autêntico, como é que eu fui recebido pelo seu Pedro Fiske. Quando eu e ele chegamos na porta do Bar Vitória, ele olhou lá, levantou, olhou para mim e fez bem assim. Aí, rabudo, hein? Bom, eu já pedi desculpa para vocês. Quando ele disse isso, o que é que houve, seu Pedro? Não fizesse uma inscrição lá com o André? Ele botou o número 5, foi a primeira bolinha que saiu, foi a tua. E agora, José, eu não podia manter o carro. Chegou segunda-feira lá, o meu patrão já sabia. Aí o seu Ageu disse, Genésio, tirasse o carro lá, o que é que tu vai fazer? Eu digo, vou vender. Mas como tu não tirou para ti? Eu digo, mas olha, para ele, vaidade tem um preço. Não era hora para mim ter o carro. Eu digo, eu vou vender o carro. Vendi o carro, botei o dinheiro no banco, que até então eu não tinha conta, abri uma conta no Bradesco, botei o dinheiro lá e comecei a pensar, o que é que eu sei fazer? Bem, o que eu sei fazer é vender remédio. Aí eu falei para ele, eu digo, eu vou registrar uma empresa, vou comprar os produtos que eu sei que tem saída e nas minhas horas vagas eu vou na farmácia vender lá. E assim eu fiz. Chegou o viajante da Bayer, tinha um produto chamado Uvilon. Esse produto aqui era para vermes. Eu comprei lá uma quantidade, 500 vidros, veio 700, 200 de bonificação. Em 30 dias eu vendi tudo, recebi e não precisou usar o dinheiro que eu tinha do carro. E aí o viajante veio na viagem seguinte, eu paguei ele com desconto, porque na apresentação as duplicatas naquele tempo eu levava cheque para depositar, ou então pagava com desconto. Já paguei com desconto de 5% a mais. Fiz um pedido aí já o dobro do que eu pedi, que era 500, eu comprei 1.000 com 400. Ele fala para o viajante da Rex, era um laboratório alemão, e vocês conhecem os produtos que eu vou falar. Novalgina ele vendeu. Olha, o empregado do Ageu está comprando no atacado e pagando com desconto. O cara foi lá e eu comprei Novalgina comprimido e gotas. Aí eu já tinha 3 produtos. Passado uns tempos ele voltou, ele falou para o viajante da Sidney Rose, olha, o empregado do Ageu está comprando e pagando com desconto. Ele foi lá, eu comprei dele lá sal de Andres, eu comprei Sonrisal, comprei leite de magnésia. Então aí eu já tinha lá uma meia dúzia de produtos. Já estava mais gordinha a minha empresa, como Deus... Mas era na hora do almoço ou depois das 18 horas. Vendia hoje e entregava amanhã. Até que chegou um ponto, eu falei para o meu patrão, disse, Ageu, eu não posso conciliar agora minhas vendas com o meu serviço aqui. Eu não quero prejudicar depois de 18 anos que eu trabalho aqui. Ele disse, tu demorou a sair. Eu falei para a Mimita era a esposa dele, que tu não ia ficar muito tempo conosco, porque eu estou sabendo da tua organização e o teu negócio que tu botar vai dar certo. Mas eu não vou ficar sem você na farmácia. Eu digo, tu não precisa mais disso. Ele era um homem rico. Eu digo, vende a farmácia. E o que eu vou fazer? Eu digo, faz o que eu estou fazendo. Bota um escritório ali no teu prédio, que é aquele prédio Iracema, que fica na Galeria Pio XII. Eu digo, vai um pouco de manhã, outro de tarde lá. Mas também não sei fazer, porque era eu que batia na máquina os recibos, os contratos, essa coisa. Eu digo, eu ensino uma pessoa e o que tiver de dúvida, eu estou ali perto, o senhor faz. E assim ele fez. E aí o que é que eu fiz? Eu saí da farmácia, loquei uma sala dele na Galeria Pio XII. Olha só, era isso que está aqui, ó. Uma salinha, tem prateleira dos lados, uma mesa no meio, né? E aí eu comecei a vender, botei um vendedor, botei uma pessoa para tirar nota fiscal e a coisa foi engordando. Pode passar. Né? Em 1900, esse aqui foi o primeiro jantar que eu dei, chamava-se Dom Camilo, o restaurante no fundo. Esse era o meu patrão. Isso aqui é o doutor Estélio Cascado Abaide, era o médico, era o prefeito, perdão, da época disso aqui. Aqui alguns radialistas, aqui os 2 médicos que eu convidei, o Eduardo Garvizu, pessoas da minha intimidade. Eu convidei eles, foram esse jantar que foi a abertura do meu negócio na Galeria Pio XII. Pode passar. Em 1974 veio a enchente, Tubarão. Eu tinha tomado um empréstimo no Banco do Brasil, do PASEP, que ele financiava 60% da construção para comércio ou indústria. E aí o que aconteceu? Eu estava construindo o meu prédio,
morava na margem esquerda, veio a enchente, eu perdi 4 prateleiras, que eram de medicamentos, perdi tudo que eu tinha dentro de 2 metros de água, lá onde eu morava na margem esquerda, perdi material de construção. Vocês não imaginam que foi a pior coisa que eu vi na minha vida, e até hoje eu peço para Deus que não me mostre coisa mais daquele tipo, ou pior, porque vocês não imaginam como ficou essa cidade. E aí o que eu fiz? Terminei a construção, não desisti, isso em 1974 que eu estava, terminei no final do ano, e aqui eu fiz um pequeno coquetel, aqui hoje você está lá ainda em frente ao EJB, fiz 2 apartamentos de frente, 2 de trás, aqui uma sobreloja onde era o escritório, e embaixo era o depósito que era pequeno. Aqui na frente era o carrega, descarrega, porque o movimento não era grande. Tinha 20 colaboradores, tinha 6 representantes, né? Fiz um coquetel lá para a inauguração, passamos lá para a avenida. Pode passar lá. Isso em 75. E aí a empresa começou a crescer, não dava mais nada, já estava usando os apartamentos em cima para botar remédio. Comprei um terreno lá na margem esquerda. E aí, o que aconteceu? A minha filha se formou em arquitetura, pedi para ela, ela fez esse projeto, estamos lá até hoje. Embaixo era o depósito, em cima era a administração. Hoje tudo isso aqui é administração. O depósito, depois vou mostrar para vocês, aqui em Tubarão, está lá atrás da Souza Cruz, no terreno que era da antiga Souza Cruz. Tá? Hoje, na época, tinha 90 colaboradores. Pode voltar um pouquinho, por gentileza. Tinha 90 colaboradores, 24 representantes, e já atendia um pedaço do Paraná, outro do Rio Grande do Sul. Agora pode passar. Na inauguração, isso aqui que foi em 1991, olha aqui, Denis, quem era o prefeito? Stênio Sorato, que era muito meu amigo. Hoje o filho dele está no comando, isso aqui. Aqui o meu patrão que me acompanhava, esse era o seu Ageu da Silva Medeiros. Essa era a esposa dele, dona Iracema Figueiredo de Medeiros, mais conhecida por Dona Mimita. Esse aqui. Hoje a estrada que está saindo é em nome dele, era um homem muito influente na cidade. Em todas as minhas inaugurações, eu sempre me acompanhou, desde o início que eu mostrei para vocês, porque a nossa amizade era além de patrão e empregado. Eu sempre respeitava ele como patrão, mas ele mesmo dizia, eu tenho você como um filho, porque tudo que eu podia fazer de melhor na farmácia, eu fazia até coisas que não eram da farmácia, como falei para vocês, contratos, cobrança de aluguéis, tudo aquilo ali que ele tinha muita sala alocada. Aonde é a perfumaria Santo Anjo hoje, toda aquela esquina ali, tudo aquilo ali era dele. No tempo antigo ali tinha a Casa do Povo, tinha a Casa Verde, tinha as casas pernambucanas, tinha uma barbearia, tinha uma farmácia que hoje é a dona Edith, era do seu Ângelo, que era o marido dela, que está ali até hoje, no lugar da farmácia está uma perfumaria. Ele foi à inauguração, quando foi lá na margem esquerda. Prefeito Stênio Sorato, né? Márcio, meu filho, e aqui o senhor Ageu da Silva Medeiros. Aqui ele estava lá me cumprimentando, porque nós estávamos fazendo a inauguração. Pode servir. Bom, graças a Deus, como até hoje a empresa foi crescendo, foi crescendo. Eu tenho um amigo aí, que o nome dele é Nildo Farias. O Nildo já apareceu lá, disse, Genésio, tem ali a antiga HM foi vendida, ela quebrou, vamos assim dizer, e tinha os credores, um deles ficou por conta e botou à venda. Ele trouxe para mim dar uma olhada, porque o contrato lá que eles queriam vender, a oferta, eu achei meio pesado, fiz uma contraproposta, eles aceitaram e eu comprei a HM. Isso foi em 98. Em 2001 ele apareceu lá. Olha, a Souza Cruz vai embora e colocou aquela área à venda lá. Eu olhei a proposta, fiz uma contraproposta, eles aceitaram. Reunindo, comprei aquela área lá, 70 mil metros, que hoje tem o depósito lá atrás. Meu filho lá refez alguns dos galpões, nós temos lá até hoje, depois fizemos mais alguns. E na parte da frente toda lá, em uma grande área, nós fizemos o shopping center, que no final vou mostrar para vocês também. E aqui foi a aquisição das instalações da empresa Souza Cruz, isso em 2001.
Pode passar, Orlando. Bom, nesses galpões lá que eu falei que o meu filho fez, isso aqui, ó, aqui são as docas já de caminhões de descarga e descarga, que está ali, né, fica o nosso centro de distribuição lá na rua São Luís. As mercadorias que chegam de São Paulo e outros lugares e à noite que sai para as entregas. Pode passar. Começou, a novela continua. Lá na galeria ficou pequena, nós passamos em frente ao JB, ficou pequena, nós passamos para o Patrício Lima, ficou pequena, nós passamos lá atrás da Souza Cruz, que eu mostrei para vocês, ficou pequena, porque a gente foi fazer o Rio Grande do Sul, e aí achamos por bem em construir um centro de distribuição em Santa Cruz do Sul, que é praticamente o coração, né, do Rio Grande do Sul. Não é bem, mas fica mais próximo. Fica mais fácil de você fazer norte, sul, leste, oeste nas entregas, porque até então ia daqui, chegava até 5, 6 horas da tarde para ser entregue, e quando instalamos lá, como aqui, nós entregamos isso no máximo em 15 horas, que temos uma das melhores logísticas, modéstia à parte, do país, que eu vou também falar um pouquinho para vocês. Então, isso aqui, em 2014, nós inauguramos um centro de distribuição em Santa Cruz do Sul. Isso aqui são nossas docas, esses caminhões aqui que já pegam a mercadoria para entrega dos pontos, bem como os que saem de São Paulo para nos armazenar para venda. Pode passar. E aí, o que acontece? Vocês sabem, até eu tenho um amigo, o nome dele é o seu Orlando, um laboratório chamado DePirro. Quando nós inauguramos lá em Santa Cruz do Sul, eu costumo, no final do ano, fazer um jantar festivo para os nossos fornecedores, que são 250 fornecedores. Então vem diretor, vem presidente, vem representantes nesse que está aqui. E sempre eu dou uma mensagem e peço para alguém de laboratório falar em nome do laboratório. E o seu Orlando falou uma frase que eu nunca esqueci, que falo. Ele disse: eu não sei como é que os empresários do Brasil conseguem ainda trabalhar quando, ele assim, é um manicômio tributário que eu não sei como é que eles desvendam isso. E realmente é um manicômio tributário. Nós que trabalhamos com vários estados, para vocês terem uma ideia, eu pego um produto que aqui é 17 de CM, tem outro com 18, outro com 19, chega lá no Nordeste é 20. Eu tenho hoje lá mais de 20 pessoas na contabilidade, tem uma pessoa só para olhar todos os dias se não houve modificação em algum estado, que é para a gente amanhã ou depois ainda não ter que estar pagando uma multa porque desconhece a mudança que fizeram. Então nós fomos aí para Serra, no Espírito Santo, nós tivemos lá uma diferença de 5%, 1% lá para o estado, 4%, mais 2% mais ou menos que a gente tem de despesa, sobraria 2%, 3%. Mas por que a gente foi para lá? Porque os nossos concorrentes estavam para lá e jogavam essa diferença no mercado, a gente perdia a venda. Olha só. E temos até hoje lá, só que hoje, esse centro de distribuição que nós temos em Serra, no Espírito Santo, é só para atender hospitais. Porque nós atendemos farmácias e hospitais. E temos uma pequena venda para supermercados de produtos que a gente chama de HB, que é higiene e beleza. É shampoo, creme dental, pasta de dente, são uns 6 mil itens mais ou menos aqui, esmalte, essa coisa. Então nós temos lá, e em Serra, no Espírito Santo, nós atendemos hospitais, desde Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Para vocês terem uma ideia, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Rede Dora, rede todinha da Unimed, nós atendemos pelo nosso centro de distribuição de Serra e do Paraná, em São José dos Pinhais, que eu vou mostrar para vocês. Pode passar, Orlando. Ó, esse que está aqui é no Paraná, centro de distribuição em São José dos Pinhais. Isso aqui tem 8 mil metros quadrados, é do tamanho do centro que nós temos em Tubarão. O de Santa Cruz tem 12 mil metros. Tenho em cada centro de distribuição desse mais de 200 pessoas que trabalham lá. Hoje nós temos aproximadamente 1.000 pessoas que fazem parte da distribuidora, externo e interno, que trabalham aqui. Pode passar.
E aqui agora nós estamos preparando, isso aqui é um centro de distribuição que nós temos em Brasília, que era pequeno, a gente mudou para um grande igual aos demais, que nós atender Brasília, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, atender todas as farmácias como nós atendemos aqui e hospitais lá também, naquela região lá. Deve ficar pronto daqui uns 30, 60 dias. E Brasília, Distrito Federal. Pode passar, Orlando. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tecnologia, para você ver como veio acompanhando essas coisas e até hoje onde a gente está. Isso é muito importante. Pode botar na tela. Olha lá, o que era isso aqui? Isso aqui era uma somadora manual. Alguns de vocês não se chegaram a conhecer. Máquina de escrever manual e elétrica. Máquina elétrica. Isso aqui é aquela história dos 10 dedos, que é só na memória, não precisa aqui, que ele chamava assim, ó, tá catando milho, quando o cara pegava um dedo e ficava batendo na tecla. Bom, então aqui nós temos a máquina manual, máquina elétrica e uma máquina de contabilidade, porque na época era isso que está aqui, o que tinha de tecnologia era a máquina de escrever, isso aqui, ó, pode passar. Bom, aqui começa a história. Eu comecei a receber notas fiscais computadorizadas da indústria farmacêutica. E aí me bateu a passarinha, mas se a indústria tem, por que eu não posso ter? Vou atrás disso aqui. Eu tinha um amigo, o nome dele era Antônio Riso, ele tinha uma distribuidora no Paraná, com filial em Florianópolis e Porto Alegre. Liguei para ele, ele estava em Porto Alegre, ele estava instalando o computador, eu fui lá ver. Isso aqui chama-se computador Cobra. Cobra quer dizer computadores brasileiros, 550. Uma geladeira era o computador. Isso aqui, tamanho de um fogão, era onde armazenava as informações, diz que está aqui, né? E aqui eram os comandos da automatização que eles digitavam. E tem uma impressora, eu acho que é na página seguinte, passa lá, Orlando, aqui. Essa impressora, ela emitia 600 linhas por minuto. Isso aí foi uma evolução, foi uma transformação que vocês não imaginam. E parece que Deus nos ajuda quando a gente sempre pensa para o lado bom, quer fazer a coisa certa. Eu, quando comprei isso que está aqui, aquele computador que chegou ali, eu fiquei, não falei nada para ninguém, mas eu pensei assim, eu comprei uma jamanta, não sei dirigir, e aqui não tem motorista. Imagina, ninguém conhecia computador, foi o primeiro que chegou. Eu digo, mas eu vou ter que ir atrás. O cidadão que me vendeu isso era de Florianópolis, eu falei para ele, ele queria me vender programa, eu digo, não, eu quero fazer os programas que eu hoje já trabalho. E aí tinha um rapaz, naquele tempo que ele era de São Paulo, o nome dele é Eber Lugro Lacerda. Ele disse, olha, tem um gurizão que veio fazer aqui a programação do BESC. Porque os bancos eram com ficha, você fazia o depósito e manualmente botava que tu depositou tanto, e o cheque botava o número quanto você deu o cheque, era tudo manuscrito isso aqui. E aí quando o banco começou também a usar os computadores, eu liguei para ele, ele veio, e ele ficou trabalhando comigo. Olha, vou citar aqui o nome de Deus de novo, foi Deus que botou aquele camarada para trabalhar comigo nessa área. A inteligência dele, vocês não têm ideia. Ele disse assim, Genésio, tudo que a tua cabeça pensar, você me diz que eu boto dentro dessa máquina. Você comprou uma jamanta para uma carga de fuquinha. Ou seja, eu comprei uma máquina grande para uma empresa pequenininha. Eu falei para ele, mas um dia essa jamanta não vai caber toda essa minha carga aqui do fuquinha. E não deu outra. Dentro de pouco tempo, pode passar. Olha só. Bom, voltando um pouquinho antes da próxima cena, as notas fiscais eram manuscritas, depois carbonizadas que eram datilografadas, e quando nós colocamos o computador, olha só, a Receita Federal achava que quem estava instalando o computador é porque queria lesar o fisco. Exigiu nota fiscal com papel moeda. Olha ali o brasão da República, caro pra caramba, mas eu não tive dúvida, eu comprei. Comprei isso aqui por um bom tempo, viu, pastor? Isso aqui nunca se deve se desistir daquilo que a gente tem que vai dar certo, que a gente quer fazer, porque eu acho que Deus ajuda e a gente faz.
E aí, então, começamos a emitir nota fiscal pelo computador, né, com papel moeda, diz que está aqui. Pode passar, Orlando, voltando àquela fase. Aí, voltando aos computadores, eu peguei, desfiz daquele computador lá, que era geladeira e fogão, comprei um Prológica, olha só o tamanho. Comprei um Prológica, né? Depois um servidor IBM AS400, né? Depois um HP. Eu fui diminuindo isso aqui. Hoje nós temos mais de 1000 equipamentos lá dentro da empresa, cada um trabalhador com um, com outro. Depois nós temos os grandes servidores, pode botar isso aqui. Nós temos os grandes aqui, ó. Data Center que nós temos lá, IBM, Dell, HP, né? Tudo isso aqui armazena as informações aqui em Tubarão de todos os nossos centros de distribuição que nós temos aí pelo Brasil, que eu mostrei para vocês. Tecnologia é uma coisa fantástica. E agora está vindo uma outra aí para revolucionar, que eles chamam de inteligência artificial. Não sei se vocês viram, essa semana saiu aí no jornal, a China já inaugurou um jornal com 3 médicos robôs. 3 médicos robôs. Acho que algum de vocês viram essa reportagem. Então vai ser uma revolução essa inteligência artificial. Eu começo a pensar no tempo que eu comecei, que a nota fiscal era tirada manuscrita ali, como eu mostrei. Pode passar, Orlando. Bom, o início da venda por telefone. Aí, quando nós passamos lá para a mais esquerda, eu coloquei o famoso televendas, que ele diz, né? O outro fala em telemarketing, isso aqui. Eram 5 moças que vendiam, as vendas se aceleraram daquilo ali, porque a rapidez telefonava no outro dia, já estava cedo lá, isso aqui. Resumindo, chegamos a 50 e poucas pessoas lá no televendas. Hoje ainda temos, porque hoje as vendas estão só de determinadas indústrias direto para as grandes empresas, mas foi a primeira venda também de televendas da cidade, foi nós que passamos lá. Pode passar, Orlando. E agora falar um pouquinho para vocês sobre o nosso centro de distribuição. Nós instalamos aqui em Tubarão, foi o primeiro, o segundo no Rio Grande do Sul, o terceiro no Paraná e o quarto estamos instalando agora lá em Brasília. Isso aqui são robôs para armazenamento de mercadorias. Isso aqui ele corre aqui por dentro, aqui dos lados são uma colmeia, cada um buraquinho desse vai uma bandeja, armazena as mercadorias e à noite já está no cérebro dele, o que sai de noite aqui embaixo nas esteiras, ele repõe ali. Não precisa mão de obra. Tudo automático. Vai passar uma cena depois que vocês vão ver isso que eu estou falando aqui. Pode ir passando, Orlando. Aqui. Aqui são alguns dos estados que a gente já está operando aqui, né? Nós temos aí os 5 centros de distribuição, temos 21 estados que a gente atende, 2.000 cidades atendidas. Nós temos 1.000 colaboradores, 30.000 clientes, 18.000 produtos. Tudo isso comecei com um só em cima de uma bicicleta, olha só. Pode passar. Isso aqui é o CD de Santa Cruz do Sul, que já passamos lá, essa é uma parte aqui. E agora nós vamos passar um slide aqui. Vocês vão ver como é que funciona um centro de distribuição aqui. Nós hoje, pastor e Denis, que estão bem aqui na frente, nós temos um sistema que veja bem, nós temos aproximadamente, como falei para vocês, 20.000 clientes nesses estados. Cada cliente nosso, ele tem um código, uma referência que nós chamamos de EGAN. Não precisa fazer contato com ninguém, ninguém está pegando pedido lá. Ele entra direto pelo código dele no nosso computador, ele já vê os produtos que ele precisa, porque durante o dia ele armazena o que tem falta. Até às 21 horas, ele veja tudo que tem, se tem desconto, ele já vê se o título que ele pagou foi dado baixa, como é que está o limite dele, se está tomado ou não está, sem consultar ninguém. Ele mesmo faz tudo isso que está aqui. Outro dia eu recebi o telefonema de um amigo que tem farmácia, ele dizendo, olha, eu vim jogar futebol, estou fazendo meu pedido agora pelo celular. Olha a facilidade que tem isso aqui. Nós atendemos então até às 21 horas,
e no outro dia mais de 80%, até o meio-dia, está tudo entregue em qualquer lugar. Nós fizemos por dia mais do que uma volta ao planeta de entregas de medicamento em farmácias e hospitais. E isso aí, na parte que vocês viram ali, de armazenamento ali, termolab, como se diz, termolab são esses produtos para os hospitais, né, que a gente trabalha com as grandes indústrias, e tem esses produtos caros, produtos que servem para essas doenças como câncer, essa coisa toda aqui que a gente vende, tem que ser armazenado até uma quantia X de frio, vamos assim dizer, que armazena ali, como passou. Quando passa acima daquilo ali, ou no gerente ou no diretor, bate lá no celular dele para mandar ver o que está acontecendo, se faltou energia, o que foi, porque está passando daquela temperatura que não pode ser passada. Então, tudo é corrigido disso aqui para que nada aconteça de errado. Nós estamos agora já em fase final, nós estamos automatizando toda a saída dos medicamentos, porque a de perfumaria já está feita. Não tem um produto que chegue na casa do cliente que ele diga que foi a mais ou a menos ou deixou de ir, de forma nenhuma. Os produtos são, quando estão sendo separados, inclusive, eles estão todos eles ali sendo fotografados com câmeras ali, mostrando para o cliente, se ele reclamar, que a mercadoria foi, para ele ver, porque chega lá tudo, como se diz, chega tudo aquilo ali lacrado para eles ali. Enfim, uma segurança, porque remédio é coisa séria. Como falei para vocês, sou farmacêutico prático, trabalhei 18 anos em farmácia, eu sei muito bem os dois lados. E nós fizemos isso. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, nós hoje aqui somos o número 1, vamos assim dizer, e para nosso orgulho, quando eu digo nosso, é aqui de Tubarão, nós temos uma distribuidora que está entre as 5 maiores do Brasil. Existem centenas de distribuição, mas de genéricos, de similares, um tem 20 laboratórios, o outro 30, mas aquela que você tem uma farmácia, que você anota e de tarde você liga para lá e compra, para dizer assim que tem tudo, nós só não tem o que as indústrias estão em falta. Só tem 5 no Brasil. Santa Cruz de São Paulo, tem depois Profarma do Rio de Janeiro, nós temos Nazário do Piauí, tem Servimed de Bauru e o Genésio em Tubarão. São as 5 maiores que tem aqui no Brasil. Tinha 30 e poucas, hoje tem 5. Os outros todos aí têm determinado número de laboratório. Há 57 anos atrás, nós mantemos o nosso compromisso de fazer o nosso melhor para servir as pessoas. Um amigo aqui no tempo que eu andava de bicicleta. Nosso televenda aqui quando começou e que como está hoje. Pode passar, Orlando. Eu agora vou falar um pouquinho para vocês sobre o Farol Shopping. Eu sempre tive assim a vontade de fazer alguma coisa aqui em Tubarão que servisse para a nossa região aqui. Não num centro comercial, uma coisa, não. E eu, como viajei muito na minha vida, tive 4 vezes pela Europa, 3 pelos Estados Unidos, estive em Dubai, estive no Canadá, e eu sempre fui de entrar dentro de shopping center, lá é uma camisa, é um sapato, como até hoje. Porque o shopping aí, 40%, 50% das compras são por impulso. Você vai no shopping passear, tem um sapato bonito, você compra, tem uma camisa, você compra. Para mulheres, meus amigos, vocês comem aqui, quando vocês quiserem dar presente, vocês dão uma bolsa ou sapato, porque mulher sempre falta uma bolsa, sempre falta um sapato. E ela pode dizer que é verdade, porque senão elas não vão ganhar o presente, não é mesmo? Brincadeiras à parte, mas é verdade, isso é uma verdade. E eu tinha vontade, e aí me deu, que eu vou construir um shopping aqui em Tubarão. Mas eu não queria, sinceramente, fazer centro de compra. Já tinha aqui, não queria prejudicar ninguém. Eu queria fazer um shopping que não ficasse devendo nada para o shopping do grande centro. E aí reuni os meus filhos e disse, pai, estou contigo, se quiser fazer então. Meus filhos, graças a Deus, nunca disseram não, sempre tiveram, trabalharam todos eles na empresa. Hoje o meu filho, Márcio, ele tem construtora. E são pessoas que sempre trabalharam aí do batente como eu. Não é o dinheiro que vai fazer com que as pessoas parem, não. Nós que somos acostumados a trabalhar, pelo menos para mim, o trabalho me faz bem, me faz eu viver nisso que está aqui. E aí o que eu fiz? Contratei uma empresa de São Paulo chamada Gismarket
Paguei na época R$40 mil, ficaram 3 meses aqui. Eu pedi para eles fazerem uma pesquisa para um shopping regional e dei para eles os 17 municípios da Amurel, hoje 18, porque entrou Pescaria Brava aí nesses 19 anos, até então não tinha, aproximadamente 350 mil pessoas era a região da Amurel. E para minha surpresa, eles me trouxeram tudo positivo. E aí, Genésio, fizeram norte, sul, leste, oeste, olha, Tubarão, Capivari, Laguna, Ibituba, Garupaba. Tubarão, Gravatal, Armazém, São Martim. Tubarão, Braço do Norte, Aiurê, Grã-Pará e São Ludgera. Tubarão, Jaguaruna, 13 de Maio, Sangão. Nessas 350 mil pessoas que tinha aí, a média para chegar em Tubarão, que é a cidade satélite, era de 35 minutos. Isso aí era viável fazer o shopping, porque a pessoa tinha o shopping desse tamanho mais próximo aqui, seria Florianópolis ou então Porto Alegre, se deslocar para lá. Aí o que eu fiz? Agora, quando você vai fazer alguma coisa que você quer que você não sabe, o que se recomenda é você trazer profissional para o teu lado. Eu contratei 2 experts de São Paulo só na construção de shopping center. Um chamava-se Paulo Carneiro, na área de marketing e comercialização. O outro, César Manzale, na coordenação de engenharia. Porque você não imagina quanto engenheiro que dá. É paisagismo, é sonorização e por aí vai. Mas eu queria fazer tudo certinho, eu não queria diferente. Trabalhamos 20 meses em planejamento e plantas. 20 meses, quase 2 anos. E daí resolvemos, está tudo certo, vamos construir, prazo de construção, 24 meses. E aí é um compromisso muito grande, porque você vai vender os espaços, já tem a data para inauguração, você não pode voltar atrás. Isso aqui é grande. E aí começamos a construção. Para minha sorte, né, Deus está sempre presente, apareceu as Casas Bahia, foi falar comigo se eu não fazia a construção na área norte, lá onde eles estão até hoje. Casa Bahia naquele tempo era a van do Brasil. E aí acertei com eles, agilizei e construí a área norte, onde ele está até hoje, como falei. As Casas Bahia inauguraram dia 30 de outubro de 2005, um ano antes do shopping que nós tínhamos projetado. Aí já deu uma outra vida, já tem uma âncora lá. Começamos a construção e fomos indo e tal. Quando faltava mais ou menos um mês, emitimos o convite para as autoridades, governadores, prefeito, enfim, aquela autoridade para a inauguração do shopping. Inclusive, pode passar aí, Orlando, o bispo, daquela parte aí da inauguração, isso aqui, o bispo era o Dom Jacinto Bergman, padre Raimundo, Eduardo Moreira, que estava no lugar do Luiz Henrique, que estava em campanha para o segundo mandato dele, que não podia aparecer, Stipe era o prefeito, deputado Edinho Beis, Ivo Prim, meu primeiro superintendente, que já faleceu, e o professor Maurício, que estava ali. Essas são as pessoas que estavam lá na área de inauguração. Pode passar, Orla. Aqui à frente do shopping, no dia da inauguração, ficou uma multidão ali na frente, esperando cortar a fita para eles entrarem para conhecer o shopping. Isso aqui. Pode passar? Aqui algumas tomadas. Isso aqui é a cascata, que fica ali na parte sul, acho que vocês viram isso aqui. Meus filhos um dia me surpreenderam, botaram o meu busto lá. E eu peço para o pessoal lá de vez em quando, digo, passa um brilho na careca do seu Genésio lá. Então eles ficam lá cuidando, está aqui essa cascata lá muito bonita. Aqui, a Praça das Palmeiras, lá no fundo é a Van, que você sabe, Riachuelo. Pode passar, aqui tem a Vantim, Copenhague, as últimas que entraram nesse corredor. Pode passar. Outra tomada aqui, né, aqui da praça, que desse lado aqui é a Marisa, que tem a farmácia. Isso aqui é a praça de alimentação, comporta 800 pessoas sentadas. Alguns finais de semana, não sei se aconteceu com vocês, é difícil, às vezes um sábado e um domingo tem que esperar um pouquinho para um lugar sentado, e eu já peguei uma dessa aí uma ocasião. Isso aqui, o pessoal vão lá, porque temos aí 14 tipos de comida, desde comida a quilo até à la carte, nesse que está aqui. Tem um telão ali, que hoje ainda estava passando futebol ali do time italiano com outro
espanhol, que acabou o italiano ganhando, pode passar. Aqui a bilheteria que nós temos lá, o pessoal faz lá seus pagamentos, pode passando, Orlando. Depois também tem caixas automáticos em todos os andares, pode passar. E aqui a nova saída que a gente fez do estacionamento e entrada, pode passar. Aqui tem um ponto de carga e recarga de carros elétricos ali. Tem 2 postos de abastecimento gratuito para as pessoas que passam por aqui abastecer os carros elétricos. Temos aqui o acesso ali com as portas de vidro, pode ir passando. Aqui nós revitalizamos todas as escadarias até em cima. Temos uma academia lá que tem 2.000 pessoas das 6 da manhã até a meia-noite vão para a academia. Isso aqui é a subida da escadaria. Tem também os elevadores, passa. Área reservada para serviço, nós temos lavação de carro, nós temos costureira, nós temos lavanderia, nós temos chaveiro, que eles trabalham com portas eletrônicas também, tudo isso aqui. O chão do estacionamento todo de epóxi, é sempre limpo lá, isso aqui, para trazer uma boa imagem. E tem a Praça Ivuprim, que eu botei o nome do meu primeiro superintendente que faleceu, esse que está aqui, aqui é os filhos dele no dia da inauguração. O pai dele veio do Rio também, em 2017. E aqui é a chegada aqui. Nós sempre tivemos aqui a chegada do Papai Noel. E tivemos vários artistas que vieram aqui. Pode passar algum deles aí? Aqui, Balé Bolshoi já teve aqui. Pode ir passando. Nós tivemos aqui também a família Lima, que tiveram aqui se apresentado num show beneficente. Pode ir passando. Chegada do Papai Noel. Outra tomada aqui, malabarista, estacionamento externo também, incluindo todos os estacionamentos, passa um pouco de 1.000 carros, pode ser estacionado. Aqui é uma pracinha lá, de parquinho de brinquedo para criança, pode levar os filhos lá para brincar, tem balancinho aqui, tem escorregador, embaixo da árvore, ali na esquina, lá na rua Lauro Miller, perto da Beira Rio. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Genésio Mendes, eu acho que vocês vão gostar de falar. Como eu falei para vocês, e falou o pastor aqui quando eu cheguei, que me convidou, porque viu eu falar em nome de Deus. Viu, pastor? Então é o seguinte. Não, eu falei para vocês de onde eu vim. De uma família humilde, vocês viram a minha história, disse que está aqui. Meus amigos, a gente nunca deve negar de onde a gente veio. A gente nunca deve esquecer por aquilo que a gente passou. E quando Deus nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa em troca daquilo que alguém um dia fez por você, que para mim foram as minhas 3 primeiras professoras, que fizeram a diferença na minha vida, antes dela a minha mãe, que soube me dar a educação, e também o meu patrão, que eu mostrei para vocês, que trabalhei ali 18 anos. Então, essas pessoas realmente fizeram a diferença na minha vida. E aos poucos, Deus me botou num patamar, que hoje eu posso, de um emprego que eu consegui, eu hoje estou dando milhares de empregos, através da distribuidora, através do shopping. A empresa completou dia 1º de abril, agora 57 anos. Passou gente por lá que não foi brincadeira e ainda está passando, isso que está aqui. E aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito solicitado para ajudar algumas creches, algumas pessoas que têm necessidade, igrejas, clubes, enfim. Dentro das minhas possibilidades eu nunca disse não. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês sem falsa modéstia. Se fosse para fazer um dicionário, uma palavra que eu tirava do dicionário é não. A gente não pode dizer não. Se a pessoa pede 100, você não pode dar 50, dar 20, dar 10. Diz, olha, vou te dar tanto, vou te contribuir, porque ninguém é tão pobre que não possa fazer alguma coisa pelos seus semelhantes. A filosofia do escoteiro já diz que todos os dias a gente deve praticar uma ação. Nem que seja passar por uma faixa de pedestre, um deficiente visual já é uma boa
uma boa ação. Visitar uma pessoa, dar um telefonema, fazer um sorriso, andar sempre alegre, transmitir para as pessoas aquilo que é de bom. Eu até faço aqui muitas vezes, principalmente quando eu for falar para estudantes, né? Eu falo para eles o seguinte, digo, olha, tem uma imagem que eu quero passar para vocês, que chama-se Como é que você quer que se pareça? E aí eu faço 3 imagens para eles. É a imagem da cara feia, é a imagem séria, é a imagem do sorriso. Como é que as pessoas querem nos ver? Não precisa nem você responder, é a última. As pessoas querem nos ver alegres, sorrindo, transmitindo coisas boas e tal. E a gente pode fazer isso. Visitar um amigo, visitar uma pessoa doente, dar um telefonema disso que está aqui, fazer um pós-venda lá disso que está aqui. Eu costumo falar muito com os médicos, dizer para ele, pega o telefone do teu cliente, no dia seguinte liga, pergunta como é que ele está. Eu digo, nunca mais que ele vai procurar outro médico, você deu atenção para ele, faça isso, que já é uma boa ação que você está fazendo. E nós é a mesma coisa, nós temos que ajudar as pessoas, porque todos os dias alguém de uma forma ou de outra nos ajuda. De manhã, no café da manhã, se você olhar o que tem na mesa, desde o pão, do café, do leite, da manteiga ou do doce, sei lá o que, tudo que tiver ali, eu começo a imaginar, né, quantas centenas de pessoas trabalharam para botar isso aqui. Ah, mas eu comprei. Você comprou, mas alguém que produziu. O cara plantou, esperou um ano, colheu, foi vender, alguém comprou, você foi lá comprar, alguém fez aquela comida, botou na tua mesa, passa por tanta gente isso aqui. Você imagina um automóvel, uma moto, uma simples bicicleta, quantas pessoas passam para fazer aquilo? E nós também fizemos alguma coisa pelo nosso semelhante. Eu vendo remédio, procuro fazer com que chegue o mais rápido na farmácia, nos hospitais. Doença não tem hora, então precisa estar lá. Então eu estou fazendo a minha parte. Em todas as profissões, procurar fazer sempre bem feito, procurar sempre atender melhor o cliente. E as coisas mais simples, meu pastor, é que fazem a diferença. Falando um pouco de administração, como você pediu. Veja bem, para administrar, quer você seja o proprietário, você seja o CEO, você seja os diretores, você seja superintendente, encarregado, gerente, seja o que for, você tem alguém embaixo do seu guarda-chuva. É o tipo do professores, professoras que tem os seus alunos. Só tem uma maneira só de a gente dirigir isso com eficiência. Chama-se exemplo. Se a pessoa que está em cima não der o exemplo, pronto. Não precisa você empregar pessoas para estar brigando com ela. Você tem que botar as pessoas, dizer o que você quer delas, colocar elas no trabalho, acompanhar elas, estar junto com as pessoas aqui. Não você botar uma gravata, vai lá para o teu escritório e deixa as pessoas trabalhar para você. Não é por aí. Bota a gravata assim, mas vai para lá junto deles lá. Se possível, ajuda eles, ensina. Eles foram lá para isso. Mas tem muita gente que não. Você coloca uma faxineira na tua casa pela primeira vez. Não, aquela faxineira é boa. Porque na nossa vida, em todas as circunstâncias, em todas as áreas, nunca se procura o pior. Sempre procura o melhor. Melhor pedreiro, melhor carpinteiro, melhor gerente, melhor, enfim, tudo melhor. Prefeito, nós queremos o melhor prefeito, ninguém quer o pior. Sempre queremos o melhor. Por isso nós temos que lutar para que nós sejamos o melhor, como eu falei para vocês. Fui o primeiro na datilografia, o segundo no concurso de farmácia. Fiquei feliz, mesmo sendo o segundo. Mesmo que eu não fosse o segundo, estivesse entre os melhores, já estava feliz da vida. E é isso que nós temos que ensinar para as pessoas que estão conosco. Mas, meu caro pastor, as coisas que fazem a diferença na administração é o seguinte: atenda as pessoas na hora que você marcou. Não deixa de banco lá para as pessoas. O tempo das pessoas, no horário que você marcou, se você atrasa, é muitas vezes, muito mais importante do que o seu, porque ela tem coisa para fazer lá dentro. Se você marcou para uma, atendeu as duas, você perde a credibilidade. Se você ficou de dar uma resposta, anota, não deixa de dar resposta, porque você vai perder a credibilidade. Quando você liga dando a resposta, o seu crédito sobe. Não, ele prometeu, mas ele fez.
Nunca deve se prometer aquilo que a gente não tem capacidade de fazer. Vender para o outro aquilo que você compraria. Se você não compraria, então não venda para o outro aquilo ali. Se não serve para você, por que vai enganar os outros? A seriedade das coisas é que faz com que você faça a diferença na sua maneira de dirigir, na sua maneira de você evoluir, né? Os exemplos estão aí. Eu trabalho com 250 empresas, a maioria delas multinacionais. Eu já fui condecorado em São Paulo, veja bem, com medalhas, isso num salão lá num hotel com 1000 pessoas, né? Teve 10 do Brasil que receberam lá uma comenda pelos bons serviços prestados à indústria farmacêutica. Eu levei a minha família inteira para aquilo. Você receber uma comenda não é fácil. Eu faço parte até hoje, embora não frequente mais as reuniões, estou como forâneo. Eu sou fundador do Lions Clube Tubarão Sul, o segundo Lions de Tubarão, o primeiro é o centro. Foram 30 pessoas. Os 2 remanescentes hoje sou eu e o doutor Arari. Nós recebemos 2 comendas, eu uma e ele outra, que veio dos Estados Unidos, porque somos fundadores e estamos há 50 anos no clube. E ficou o nosso nome gravado lá. Prestar um bom serviço. Não entre numa entidade para você dizer que não pode estar comparecendo ou coisa parecida. Eu, quando saí do lá, eles não me deixaram sair, então que pagasse as cotas internacionais e nacionais e fosse quando eu bem entendesse. Tudo bem, fiquei, estou lá até hoje. A seriedade das coisas. Vai entrar numa instituição, faça parte. Porque tudo, mas tudo, chama-se uma curva ABC. Tudo. Você quer ver como eu vou demonstrar isso para vocês? Vamos falar aqui na igreja de vocês. Vocês têm uma comissão aqui. Vamos falar de 15 pessoas nessa comissão. Tem 5 que carregam o piano. Tem 5 mais ou menos. E tem 5 Maria vai com as outras. Você tem que estar chamando ele. Você tem que estar fazendo com que ele participe daquilo, outro parecido. Se é 30, é 10. Em todas as áreas. É do ser humano. É do ser humano. Mas, olha, se eu vou entrar lá, eu tenho que fazer parte de quem? Eu fui convidado uma ocasião, né? Outra história que eu vou falar para vocês, eu fui por 40 vezes, 40, paraninfo e patrono de formaturas. Teve uma, foram 5 formaturas de uma vez na Unisul, que fui convidado, fui padrinho das 5. O reitor lá era o Silvestre Hertz, eu acho que algum de vocês conheceram ele, hoje está em Florianópolis, isso aqui, ele era meu vizinho. E ele falou para mim, Genésio, mas essa juventude aí vai estudar, mas não liga muito, o que eles querem é ver se passa para pegar o canudo, não sei o quê. Fala alguma coisa lá sobre isso, lá para os outros que estão lá escutando. Falei. E aí eu tinha uma história que eu vou falar para vocês aqui, que era de um professor de teologia, que ele era muito calmo, era um professor excelente, era muito calmo. Mas os alunos muito rebeldes. Falavam alto, na escola e tal. Como a ocasião, teve um feriadão numa sexta-feira. Segunda-feira teve aula, os alunos queriam contar onde é que foram, porque teve uma festa, não sei o que. O professor queria começar a dar aula e não dava. E ele pedia, dá licença, vamos começar aquela calma dele. E o pessoal, fui lá não sei aonde, porque não sei o quê, porque teve uma festa, aquela coisa toda. Até que o professor se irritou, deu uma batida em cima da mesa, aí todo mundo levantou a cabeça e ele disse assim, eu gostaria de dar aula para todos vocês aqui. Olha como ele pegou pesado. Mas infelizmente de cada 100 pessoas, no máximo 5 um dia vai fazer a diferença na vida das pessoas no mundo. E eu, se soubesse quais são os 5 de vocês aqui, eu mandaria o resto para casa. Falou bem esse termo, o resto para casa. E ficaria somente com os 5 ou os 3 ou quantos aqueles que vai fazer a diferença na vida. Portanto, eu vou começar as aulas aqui, e para mim não mandar 100% embora, aqueles que ficarem calados, talvez um dia vão fazer a diferença na vida das pessoas. Aí teve uma professora depois, mais adiante, que ela falou que daquele dia em diante, desde que ela entrava na sala até saía, não só ela, como a maioria dos alunos,
era de uma atenção especial naquilo que o professor fazia. Porque ela disse que jamais eles queriam ficar como o resto da turma, que eles queriam fazer parte dos 5 que queria fazer a diferença na vida do mundo. Então são coisas que a gente sabe dessa curva ABC, e nós temos que fazer com que nós possamos fazer de alguma forma, com grande ou pequena, ou por menor que seja, a relevância na vida das pessoas. Eu tinha aqui, não sei se o Orlando pode passar aqui, algumas das pessoas que já morreram, mas que fizeram uma diferença em nossas vidas, e até hoje eles estão ainda, que eu vou falar para vocês. Esse camarada aqui chama-se Henry Ford, cara que desbravou a indústria automobilística, isso aqui, ó. Alexander Graham Bell, olha só, esse camarada aí um dia pegou um fio, não sei se vocês viram falar algum dia em porongo, que tem, corta no meio, tem cuia, pegou lá um porongo, botou lá um tipo de um arame, botou um outro amigo do outro lado, e vamos conversar. Porcamente dava para escutar alguma coisa. E ele começou a trabalhar em cima disso e descobriu o telefone. O que ele disse? Daqui uns 100 anos ou mais, no mundo inteiro eles vão estar falando e ouvindo ao mesmo tempo. Olha só. Há mais de 100 anos ele disse essa história aqui. Alexandre Graham Bell. Thomas Edison, o homem da lâmpada. A história da lâmpada, não sei se foi muito interessante, ele tinha uma turma trabalhando com ele, até que chegou um dia um camarada e disse, Edson, eu vou embora. Por quê? Nós já testamos 1000 vezes, isso aqui não deu certo. Ele disse assim, 1000 vezes que eu não vou errar. Então, sobre a lâmpada aqui que eu via para vocês, é que ele, quando acendia a lâmpada não espalhava a claridade. Se vocês conheceram aquelas lâmpadas de antigamente, se tu quebrasse ela só tinha uma luzinha ali perto. Até que ele descobriu que para a lâmpada, como até hoje, para ela espalhar a claridade, é preciso que se coloque um vidro adequado às lâmpadas para espalhar a claridade. Revolucionou isso aqui, ó. Esse camarada aqui chama-se Thomas Edison aqui, ó. Esse aqui, ó, Louis Pasteur, a minha área de atuação aí, que é a área da saúde. Como é que era antigamente? Antigamente era chá. As pessoas morreram com 40 anos, 35, aquela que passava de 50 já era ancião, por aqui, porque não tinha outra, era chá. Depois veio a homeopatia. E aí, esse aqui, o Louis Pasteur, o francês, foi o descobridor do micróbio. O que fazia mal e faz até hoje ainda o micróbio. Esse aqui, esse inglês aqui, Alexandre Fleming. Alexandre Fleming, farmacêutico inglês, trabalhou até de madrugada, deixou as espátulas ali em cima. No outro dia, o produto que ele estava trabalhando criou um mofo, matou o micróbio. Sabe o que foi? A descoberta do primeiro antibiótico chamado penicilina. Aí veio tetraciclina, clorafenicol, mefoxim. Hoje tem uma imensidade que vocês não imaginam. E vamos falar do nosso brasileiro, Alberto Santos Dumont. Esse camarada cismou que era possível voar mais pesado do que o ar. E aí começou a inventar umas engenhocas, foi para Paris, se jogava lá da Torre Eiffel, andava 100 metros, 150 metros, descobriu o 14 bis, descobriu a aviação. Os irmãos Wright, que eram 2 americanos, patentearam e disseram que ele é o pai da criança. Mas quem descobriu a aviação foi Alberto Santos Dumont. Só que depois ele se matou, porque usaram a aviação para a guerra, e não foi para isso que ele inventou isso aqui. Não sei se vocês leram a história dele. Acabou se suicidando porque usaram isso aqui para a guerra. Então, essas pessoas, a aviação, o pessoal hoje está indo na Lua, está indo em Marte. Não sei se vocês escutaram, no final do ano passado, lá em novembro, foi mandado, parece que 3 ou 4 pessoas lá para como é que se diz? Para a Lua lá, para a área espacial, que eu não estou lembrando o nome aqui. O equipamento deles deu um problema, eles não puderam voltar. Aqui da Terra eles disseram, isso em novembro, vocês vão esperar aí até lá para março, que nós vamos chegar aí para buscar vocês. Não deu outro, quando foi agora no mês passado, vocês viram lá no mar, foram lá, trouxeram eles. Meu Deus do céu, olha só a descoberta do Santos Dumont. O pessoal está indo na Lua, está indo em Marte, diz que está aqui. E assim na Europa, nos Estados Unidos, em 40, 45 dias de navio. Hoje você faz em 12 horas. Isso aqui, nesse avião de passageiro aí comum.
Então, a revolução dessas pessoas, e tantas outras que eu podia aqui ficar falando para vocês, isso que está aqui, nessas revoluções, dentro das nossas possibilidades, é justamente o que a gente pode fazer, mas não deve se fazer. Costumo dizer, não adianta você ter uma excelente ideia se você não pôr em prática. E quando você não sabe, vai atrás de alguém. Como eu fui no computador, como eu fui em outras áreas, que até hoje tem pessoas lá que fazem coisas que eu peço, mas que eu não sei fazer. Porque sempre tem alguém que faz. Pode passar, Orlando. Eu costumo dizer essa frase aqui sempre para as pessoas, que é bom a gente guardar. O impossível é o possível que nunca foi tentado. Não existe impossível. Você não tentou, você tem que fazer, vai atrás. Eu, quando estava fazendo o shopping, tinha um camarada, o nome dele era Abreu, lá de Blumenau. Eu tinha 4 comercializando salas na época que nós estávamos construindo. Uma das reuniões eu disse, olha, eu quero trazer 2 empresas para Tubarão. Qual é, seu Genésio? Eu digo, a Renner e o McDonald's. Ah, seu Genésio, o senhor não vai trazer? Eu disse, por que eu não vou trazer? Ele só vem para lugar que tem mais de 300 pessoas, 300 mil pessoas. Eu disse, Abreu, o impossível e o não de hoje é o sim de amanhã. Eu vou trazer. Bom, nós continuamos trabalhando. Na semana seguinte, tivemos uma reunião e eu perguntei para o falecido Ivo, tu sabe quem é o diretor de expansão da Renner? Eu vou procurar. Outro dia, seu Genésio, o nome dele é Galô, já tem o telefone, ele mora em Porto Alegre. Eu pego o telefone, Galô, Genésio Mendes de Tubarão, estou construindo um shopping aqui, gostaria de conversar contigo, mostrar aqui a pesquisa que eu mandei fazer, mostrar aqui do shopping. Seu Genésio, pode vir, isso numa quarta-feira. Se eu venho terça-feira da semana que vem aqui, me deu o endereço, tudo. Sabe o que aconteceu quando cheguei lá? Mostrei para ele a planta do shopping, mostrei a pesquisa que eu tinha mandado fazer. Ele disse assim, eu vou ficar com essa área aqui, é onde está lá a Renner, ficar com essa área, vou lhe antecipar 300 mil reais, você vai preparar tudo para mim. Eu digo, não, você vai ficar com essa área, nós vamos fazer o contrato, não vai antecipar. Eu vou construir, depois de pronto, eu vou te apresentar as notas, você vai me pagar o que eu gastei lá que você quer. Está aí a Renner até hoje. Passado uns tempos, inaugurou conosco. Passado uns tempos, não tinha mais lugar na praça de alimentação, mas eu queria trazer o MEC. Tinha saído de Criciúma, aquela por fora lá do shopping, lá em Criciúma. E aí eu disse, ô Ivo, lá em Florianópolis, tem um shopping lá, como é o nome daquele shopping ali no centro? Isso, tem um shopping ali. Eu disse assim, que aliás, antes ali era o campo do Avaí, hoje tem shopping Beira-Mar. Eu digo, quem é que é o responsável lá pelo MEC? É o João. O João, é. Eu tenho o telefone dele, peguei o telefone de João, a mesma conversa. Genésio, fiz um shopping aqui. Ah, já estive aí no seu shopping. Melhor ainda, já tinha tido ali. Eu precisava falar contigo, João. Semana que vem eu venho. Semana seguinte ele veio, disse que eu precisava, que ele precisava que eu fizesse, eu fiz. Está ali o McDonald's. Vou viajar para São Paulo, chego no aeroporto em Florianópolis, daqui eu estava lá no restaurante, uma pessoa me bate nas costas, o Abreu. Seu Genésio, eu nunca vou esquecer que o não de hoje é o sim de amanhã. Já soube que está lá a Renner e o McDonald's. Pois é. Eu digo, não desista. É o impossível, então, é o possível que não foi tentado. Pode passar, agora para nós encerrar, deve ser o Instituto. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é o Instituto, né? O pessoal lá começou, na empresa, começaram a dizer que eu deveria deixar algum legado aqui quando eu partir desse mundo. E aí, para criar uma fundação, ou criar um instituto, eu aceitei que era para ajudar as pessoas. Foi criado o Instituto Genésio Antônio Mendes. A minha esposa Gisele que dirige, veio a pandemia, ficou 2 anos fechado. E aí agora faz 3 anos que começou a funcionar, que é para ajudar as entidades filantrópicas. A PAI, Asilo do Zelinho, Convento, De Ângeles e tal. Mas não é só de Tubarão, é da região da Murel, Laguna, Jaguaruna, Braço do Norte, né? Essas pessoas que querem estar ali. O que eu fiz? Para que ela tivesse vida, eu tirei um percentual da empresa e do shopping, todo ano, do lucro líquido, repasso para o Instituto para passar para essas entidades. Hoje nós temos lá o Instituto que foi fundado em 2012, que está aqui, fica ali onde era a antiga HM, pode passar, Orlando. E vou passar uma ceninha lá do Instituto para vocês verem. Pode passar aquelas
Quer acender, por gentileza? Meu caro pastor Carlos, contei um pouco da minha história, da minha ascensão profissional, terminando com aquilo que eu falei para vocês de ajudar as pessoas. Eu vou encerrar a minha mensagem, que não é palestra, eu levo uma mensagem para vocês, mas dizendo uma mensagem que eu gosto muito, que eu gosto sempre de terminar dizendo, que é o seguinte, diz assim: a vida é boa quando a gente está feliz, mas a vida é muito melhor quando alguém está feliz por sua causa. Muito obrigado.